Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, resolução estratégica de questões. Professor Alain Vinícius, questão de número 38. Vamos abordar uma temática extremamente importante do direito administrativo. Vamos falar sobre atos administrativos e a correlação com o controle da administração pública. Lembrando que o grande objetivo deste projeto não é você aprender direito constitucional e direito administrativo simplesmente. O objetivo principal é você aprender a resolver questões com metodologia, com eficiência. Você tem um passo a passo para que você consiga efetivamente atingir o processo de resolução da melhor forma. Combinado? Fechado? Perfeito. Então vamos juntos aqui para que você entenda como é que funciona este processo de resolução de questões de forma orientada. Bom, seguindo este cenário, o que é que nós temos aqui? Vamos observar de logo o seguinte: vamos seguir toda a linha da metodologia, e o primeiro passo é que a gente coloque lá o método AV4.4, e nós estamos falando da resolução estratégica de questões. Neste cenário, da resolução estratégica de questões, você não poderá perder de vista alguns fatores que são fundamentais nesta caminhada. E quando a gente pega para analisar a questão de número 38, a gente vai notar alguns pontos que precisarão ser objeto de análise e que, naturalmente, você não pode se furtar, você não pode deixar efetivamente de analisá-los. Vamos lá? Olha só. O controle de mérito do ato administrativo se restringe aos atos discricionários e não pode ser efetuado pelo judiciário, sendo uma prerrogativa da administração pública. Muito legal a questão inédita aí, questão criada por mim, professor Alain Vinícius. E qual é o primeiro passo aqui? É você fixar na sua mente que nós temos um padrão de resolução. Nessa linha do nosso padrão de resolução, você vai precisar identificar qual é a disciplina. Opa, direito administrativo. Show de bola. Visualizei a disciplina, direito administrativo. Eu vou precisar visualizar agora qual é o tema. Qual é o tema? Atos administrativos, que a gente vai colocar aqui de forma abreviada, e controle da administração pública, que eu também posso chamar de controle administrativo. Alain, qual é o subtema? A correlação entre eles, ou seja, as características do tipo de ato com o tipo de controle. Perfeito. Que massa, professor. Show de bola. Quando você consegue identificar esse processo, identificar o que você precisa saber, é fundamental, primeiro, que você saiba, quando eu falo em controle de mérito, o que é que ele significa. Então, aqui, diferente do que a gente fez lá na questão de número 38, em que eu lhe disse que controle de legalidade é análise da conformidade do ato com a lei. Se você não viu a questão 37, vai até o canal do YouTube, volta aí no acervo dos vídeos, ou se você estiver no Spotify, no acervo efetivamente das postagens, que você vai ver a questão 37. É importante essa correlação, que você olhe a 37 e olhe a 38. Porque o que é o controle de mérito? É justamente a análise da conformidade do ato administrativo com a lei. Ah, é isso, é isso, é isso, é isso? Não! Isso é controle de legalidade. Então, eu gostaria que você anotasse
passe, ó, e ó, pega a caneta brega, ó, e cortasse. Essa é a caneta brega. Análise da conformidade do ato com a... Não é isso. Não é isso. Isso é controle de legalidade. Por isso que eu falei, importante que você olhe o que está especificamente na questão 37. O controle de mérito é a análise de conveniência e oportunidade. Análise de conveniência e oportunidade. Esta análise de conveniência e oportunidade se atrela ao quê? O que é esta conveniência e o que é esta oportunidade? O que eu quero saber é o que é mais adequado de ser feito. Ó. O que é mais adequado. Então, conveniência tem um significado técnico, assim como oportunidade tem um significado técnico. Conveniência quer dizer o que, professor? O que é mais adequado. Então, conveniência está atrelada ao mais adequado. E a oportunidade em determinado momento. O que é mais adequado em determinado momento? Isso é conveniência, isso é a linha de oportunidade. Quando você faz isso, note que você está construindo toda uma linha para que você entenda isso aqui, ó. Meu povo e minha pova, como eu brinco. É fundamental que você enxergue que quando a gente traz a correlação entre controle e atos, isso só é possível se você fizer uma organização estratégica dos estudos. Efetuar uma organização estratégica dos estudos é fundamental. Sem saber o que você efetivamente, sem saber uma metodologia, um passo a passo, a tendência é que você fique pelo meio do caminho. E aqui eu tenho uma grande recomendação para você. Se você hoje senta para estudar, mas não tem os estudos organizados, ou simplesmente você não sabe como organizar, é fundamental que você pausa um pouquinho e aprende a organizar. Se você não sabe fazer isso, tem muitos conteúdos meus aqui no YouTube, assim como aqui no Spotify. Mas se você não tem esse tempo e você precisa efetivamente ter resultados, qual é o caminho? Buscar ajuda profissional. Então, eu vou indicar aqui o meu acompanhamento profissional e individual de estudos. Então, se você quer mudar o jogo, é fundamental que você mande um WhatsApp para este número 71993811035 e diga assim, professor, preciso de ajuda. Estou visualizando a resolução da questão de número 38 e preciso de ajuda com os meus estudos, tá certo? É fundamental que você faça isso. Combinado? Show de bola. Então, o que é essa análise de conveniência e oportunidade? Quando eu falo que algo é mais adequado em determinado momento, eu estou dizendo para você que o administrador público ele tem liberdade de atuação. Ou seja, o administrador público primeiro, ele possui mais de uma, ou seja, mais de uma solução disponível. Ora, porque se ele está analisando o que é mais adequado, é porque ele pode comparar. E se ele pode comparar, é porque ele tem mais de uma. Então, mais de uma solução disponível. Ou seja, ele possui liberdade de atuação administrativa
Só que, claro, que essa liberdade de atuação, lógico, é dentro dos limites da lei, ou seja, precisa ter restrições. Não pode ser assim, a liberdade de atuação como a ilimitada. Não, não funciona dessa forma. É dentro dos limites da lei. Perfeito? Então, quando você enxerga este ponto, naturalmente, o que é que você está visualizando? O que é que você está enxergando? Tem que estar claríssimo esse aspecto. Não é clarinho, não, é claríssimo que se o administrador ele tem liberdade de atuação, é porque aqui eu estou me referindo a um tipo de ato. Eu estou falando aqui de atos discricionários. Sendo que, quando eu falo nesta linha de saber qual solução administrativa, falar em liberdade administrativa, note que eu estou aqui falando de quem? Note que eu estou falando de alguém específico. E esse alguém é o administrador público. Então, o que é que precisa estar claro? Que este ato, que esta análise de conveniência e oportunidade, ela não cabe ao Poder Judiciário. Então, ó, ela não cabe ao Poder Judiciário. Ou seja, é uma prerrogativa da administração pública. Essa prerrogativa da administração pública, inclusive, é fruto de um princípio, que é o princípio da autotutela, que permite que a administração reveja os seus atos, tanto os ilegais, para anulá-los, quanto aqueles que são legais, aqueles que são válidos, mas que precisam de algum tipo de modificação, ou seja, através do processo de revogação. Então, naturalmente, com a pergunta, o controle de mérito do ato administrativo, o que é que eu estou dizendo? A análise de conveniência e oportunidade se restringe aos atos discricionários, exatamente. E não pode ser efetuada pelo Poder Judiciário. Então, não cabe ao Poder Judiciário, sendo uma prerrogativa da administração pública. Então, note que é prerrogativa da administração pública e eu poderia, inclusive, citar o princípio. Portanto, a questão de número 38, gabarito, ó, certo. Gabarito certo. Não tem como perder a questão. Você precisa estar 100% atento, 100% atenta, para que você consiga sempre, sempre, sempre fazer o melhor aí nesse processo efetivamente de resolução da questão. Fechado? Então, gabarito certo. É fundamental ainda que você esteja comigo todo santo dia, que você esteja comigo a todo momento. E como é que você faz isso? Você precisa estar em todas as minhas redes sociais. Por exemplo, neste momento que você está vendo a resolução estratégica, ou você está no Spotify, ou você está no YouTube. Então, é fundamental que você saiba que no YouTube e no Spotify nós temos materiais todos os dias. Então, todos os dias nós temos materiais novos. No caso do Spotify, 6h06 da manhã, nós temos um podcast novo sobre aumento de produtividade e sobre aumento de performance nos estudos para concursos públicos, tá? Então, sempre às 6h06 e ao meio-dia. E no caso do YouTube, nós temos diversos episódios às 6h06 e ao meio-dia, tá certo? Eu vou colocar aqui episódios todos os dias. As questões, elas estão disponíveis todos os dias ao meio-dia. E semanalmente, nós temos eventos ao vivo. Então, neste momento aqui que eu estou disponibilizando a questão 38, essas aulas ao vivo, elas acontecem às quartas-feiras, às 14h30 e aos sábados, às 9 da manhã. Fechado?
Então, perfeito. Além disso, nós temos o WhatsApp. Conforme eu falei para você no item anterior, é fundamental que você organize os seus estudos de forma estratégica. E se você tem dificuldade de efetuar esse processo organizacional, busque ajuda profissional. Então, neste número, você vai perguntar, professor, como é que funciona a sua mentoria? Ou seja, seu acompanhamento individual, o seu especificamente o seu processo de acompanhamento profissional, manda mensagem no WhatsApp. Além disso, nós temos o Telegram. O Telegram é um aplicativo de mensagem semelhante ao WhatsApp, mas com muito mais funcionalidades. Lá eu posto questões todos os dias, mas os horários não são esses: 5 da manhã, 9 da manhã. Além de 5 da manhã e 9 da manhã, nós temos postais das 13 horas e às 18 horas. No caso especificamente, ainda eu chamo a atenção para qual detalhe? Respostas comentadas às 7h30, ao meio-dia, às 16 horas e às 19 horas. Fundamental que você acompanhe o Telegram para ter acesso a essas questões inéditas. Além disso, se você ainda não está me seguindo no Instagram, faça isso imediatamente, porque no Instagram você vai ter dicas diárias de aumento de produtividade e de performance, tanto no feed quanto nos stories. Assim como nós temos o Acerte Concursos, que você vai ter dicas de questionário administrativo produzidas por mim, como dicas dos diversos especialistas. Inclusive, nesse momento, nós estamos realizando um curso de questões. Tá? Aliás, são 2 cursos de questões. Então, se você quer, de fato, aprimorar essa metodologia, esse processo de resolução, mantenha contato com o Acerte Concursos no 719-8424-4057. Importante que você fale o cupom de desconto. Professor, só tem curso de questões? Não, tem curso presencial em Salvador, curso online com aulas ao vivo, online com aulas gravadas, assim como tem todo o processo de acompanhamento individual. Professor, qual é o cupom de desconto que eu utilizo? Você vai dizer que é meu aluno nas redes sociais, vai dizer que estava ouvindo, assistindo uma aula no YouTube, uma aula no Spotify, e que por isso você decidiu fazer a preparação no Acerte Concursos. Assim, naturalmente, você vai ter o que na sua mente? Automaticamente a oportunidade de se preparar com os melhores especialistas. É isso aí, é isso aí, galera. Amanhã, impreterivelmente ao meio-dia, nós teremos a questão de número 39. Grande abraço, estamos juntos. Erro na sua aprovação. Valeu!